eu sou Ana Shermack, do canal Pausa para um Café, e hoje eu tô aqui para apresentar para vocês uma nova caixinha por assinatura, que é a Escotilha da Novo Século. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um unboxing das duas primeiras cartinhas e contar para você um pouquinho da próxima, mas em segredo, tá bom? Porque eu fui a convidada do mês para falar um pouquinho para vocês sobre a próxima leitura. Eu já vou dizendo que todas as informações sobre a Escotilha, as redes sociais, vai estar aqui embaixo no sobre, todos os links pra você, então fica ligado, tá bom? A Escotilha, essa caixinha maravilhosa aqui, ela é um pouquinho diferente. O tema dela é literatura especulativa, então ela é uma caixa exclusiva de literatura fantástica, terror e ficção científica. Essa caixinha ela funciona um pouco diferente. Os livros vêm mês sim, mês não. E você pode escolher aí a qual forma você gostaria de assinar. A assinatura mensal ou a assinatura anual. Hoje a assinatura mensal é R$ 69,90 e a assinatura anual vem com um desconto e você assina por R$ 59,90 ao mês. Eu acho muito legal essa ideia de ser mês sim, mês não, porque você realmente consegue acompanhar a leitura, né? Fazer a leitura do livro e acompanhar a sua caixinha. Como ela tem um tempo maior para você poder se deliciar mais com a leitura, isso contribui para que você não fique afobado e com 1 milhão de livros ali que você não sabe para onde ir, por onde conseguir. Isso é legal também porque é mais tempo de produção, eles conseguem fazer uma coisa muito bem escolhida e cada caixinha tem uma pessoa por trás dessa caixinha que vai ler o livro, vai trazer informações para vocês. Nas primeiras caixinhas a gente teve a Duda Menezes e a Thaís do Pronome Interrogativo. Eu também vou deixar os vídeos delas aqui para vocês poderem conferir. Mas vamos primeiro mostrar o que veio nas duas primeiras caixinhas para vocês entenderem um pouquinho mais da próxima e aí eu te convenço a assinar fazendo a minha resenha surpresa, porque eu não vou contar para vocês qual é o livro, vocês vão ter que adivinhar, porque é surpresa, é uma caixinha surpresa, não é mesmo? Então vamos lá, abrindo aqui nossa caixa, essa caixa aqui tá especial por estar as duas que vieram antes, tá? Então só para vocês terem uma base. Temos aqui as revistas da Escotilha. Todo mês vem uma revistinha falando sobre o livro, com textos interessantes, com informações interessantes. E uma das coisas que eu gostei também é que todo mês eles preparam um podcast sobre aquela leitura, sobre, enfim, o conteúdo daquela caixa, o que é muito bacana para você que gosta de consumir podcast igual eu fico apaixonada por cada novo podcast que eu escuto, e também ter com quem falar sobre o livro, enfim. E é claro, tem também um texto da pessoa convidada ali para falar um pouquinho daquele livro. Ela leu antes, então ela vai te contar ali coisas muito importantes sobre aquele livro. No próximo vai ter o meu texto, então já fique de olho se você quiser assinar, link na descrição. Então nós temos a revistinha do primeiro e do segundo mês, elas combinam também com a cor, com o estilo do livro. E a gente tem aqui os dois primeiros livros que vieram. Opa, tá de ponta cabeça. Aqui a gente tem os dois primeiros livros que vieram. Esse aqui tá combinando muito com o meu look. Esse aqui eu tinha que estar com uma camiseta diferente. Mas são dois livros muito bons. Esse aqui é do Anthony Burgess, se chama Sementes Malditas. E olha essa edição, pra vocês terem uma ideia da edição toda dos livros. São todas únicas, exclusivas e só é vendido na caixinha. Não tem pra vender na editora. É exclusivo dos assinantes. Além disso, vem um tesouro, né, junto com o livro, e o podcast, a revistinha, como eu já disse. Esse aqui é o História de Terror e Mistério do Sir Arthur Conan Doyle. Gente, é outra edição maravilhosa, que são contos, né, do Arthur Conan Doyle, mas que foge um pouco das histórias de detetive que a gente tá acostumado. São histórias de terror. E é um novo olhar para esse escritor que a gente tanto gosta, que é tão clássico, né? Eu amei essa capa, gente. Muito linda. Eu amo roxo com verde. E aí, também veio aqui um caderninho, que é de um dos livros, um dos personagens tem. Então veio junto. E um outro livro de presente, que é o Castelo de Otranto. Acho que é isso, não estou falando errado. De Otranto.
também publicado pela Escotilha. Olha só que legal. E claro, pra galera que curte os marcadores, tem também um marcador pra você colecionar exclusivo do livro que vem na caixinha. Mas agora vamos falar da próxima caixinha, que é interessante, que é a que você pode levar para casa, que você pode assinar. Corre que tá acabando, é só até o dia 31, tá? Desse mês. Então, corre, mas vamos falar um pouquinho mais sobre a minha leitura. A Escotilha me convidou porque ela achou que o livro do mês era a minha cara. Ela achou que eu ia gostar muito de falar sobre esse livro pra vocês. E eles acertaram em cheio. O autor, né, do livro desse mês, ele é nada mais, nada menos que um autor que eu amo muito. Eu gosto muito desse autor, um dos livros dele que eu li mudou a minha vida. Eu já li e já falo sobre esse autor há muito tempo aqui no canal. Talvez isso possa confundir vocês um pouco de quem eu esteja falando, mas eu juro que sim, eu gosto e recomendo esse autor há bastante tempo aqui no canal. Na verdade, esse livro em especial são 2 em 1, e são 2 histórias muito incríveis desse autor. Esse autor é muito mais conhecido pelos seus livros de romance, pelas suas histórias maiores, do que os seus contos menores, as suas novelas, mas são igualmente tão boas quanto, assim, não tem como separar isso. Essa primeira história que me chama muita atenção e eu procuro demorar um pouco mais nela, porque eu acho que é a mais importante para a época que a gente tá vivendo, inclusive, porque ela é uma história de ficção pós-apocalíptica. E aí você fica, puxa, ficção pós-apocalíptica? E eu juro que esse livro é muito antigo, mas ele é muito real e atual. Essa é uma das coisas que me chama mais atenção nessa história. A tradução tá impecável, e a edição tá maravilhosa, capa dura, todo o trabalho gráfico completa a sua imersão dentro da obra, porque ela é cheia de ilustrações, cheia de detalhes que vão te transpondo para aquele ambiente, para aquela situação. A gente tem como personagem dessa história um professor, e a forma com que ele passa e é o sobrevivente da nossa história, é o que tá ali, né, o último bastião dessa humanidade, digamos assim, a forma com que ele vai contando essa história, já há 30 anos depois, é muito interessante. Ele fala de um momento em que a humanidade foi praticamente extinguida, que não existe mais pessoas na Terra. E claro, esse grande desastre, essa grande doença que se instaura, faz com que as pessoas voltem ao seu lado mais desumano, mais animal mesmo, né? A violência, enfim. E eu acho muito legal porque essa história, ela brinca muito com a questão da esperança. Sabe quando você tem muita esperança e este é o maior problema? É justamente esse o ponto central. A gente estava muito confortável, muito bem, muito seguro. E aí, quando veio um problema, a gente não soube como resolver ele. E a gente achou que não era nada porque a gente conseguiria resolver e a gente não conseguiu. Então, ele brinca muito com isso. Então, apesar de ser um livro antigo, ele é um livro atual, porque a gente consegue muito colocar ele nos dias atuais. E os anos, por uma questão de poucos anos, quase bate com o nosso ano aqui. E isso é muito interessante. Isso faz aquele boom na nossa cabeça, sabe? Você fica, cara, como é possível? Como esse autor escreveu há anos atrás uma história que é tão atual. Desde a forma com que a pessoa principal chega ao poder e quem é que chega ao poder e como que essas coisas vão conseguindo se fechar. Você fala, meu Deus, ele previu o futuro, como pode? Mas é muito sensacional. Essa é uma das histórias desse livro. Ela é uma história que ela tem um pouco mais de detalhes, ela é mais escrita, porque, né, é uma história contada ali por um professor, por um cara da ciência, um cara que entende. Então ele vai trazer um pouquinho de contexto histórico para você para te explicar. Ela é um texto mais, apesar de curto, ele é bem denso, ele tem bastante conteúdo. Mas isso não dificulta na leitura do contexto, não dificulta. Ele é um livro, sim, que você pode ler rápido, você pode ler devagar se você quiser, não tem problema nenhum, inclusive recomendo para você apreciar melhor a leitura, mas ele é um livro muito bom. É difícil falar sem falar o nome do autor, sem falar o nome, porque é surpresa pra vocês. Mas eu queria aqui te deixar com um pouquinho de vontade. Se você gosta de histórias pós-apocalípticas, você precisa ler essa história. Ela precisa estar entre as suas histórias. O segundo é um conto um pouco mais curto, mas do mesmo autor, e com um assunto bem diferente, mas que brinca aí com o suspense, com o terror, que vai ali mesclando outros gêneros, que não são tão conhecidos desse autor, mas que falam sempre sobre a sobrevivência. A sobrevivência é um tema muito chave para esse escritor, e ele fala sobre isso em qualquer história dele, e aqui não é diferente. A gente tem um mineiro nessa situação. É um mineiro que tá ali procurando o seu ouro, buscando o seu trabalho, tá conduzindo sua vida. E ele vai cada vez mais entrando dentro dessa mina. E aí a gente vai com ele, e a gente vai com medo dele, e a gente vai junto com ele. Isso é
tão incrível, é tão gostoso, porque a hora que chega ao final da história, eu tive que ler ela 3 vezes, eu confesso. Eu tive que ler o final dessa história 3 vezes, porque parecia que eu tava perdendo algo. Cada nova leitura do final, eu pegava uma coisinha a mais, sabe? Eu pegava uma coisinha diferente do que aquele autor tava querendo passar pra gente. E ele é sensacional. Assim, eu nunca tinha lido essa história, eu nem sabia que essa história existia e ela já tá ali das minhas queridinhas. Eu gosto muito quando a gente encontra contos de autores pra gente conhecer o autor. Eu acho que no conto é o que tá ali, a verdade dele. E eu acho muito bacana vir um conto dentro dessa caixinha surpresa, porque realmente é a melhor forma de você conhecer o escritor. É pelo conto, pela escrita rápida, é naquela história que você entra e tudo já tá acontecendo. E você sai e as coisas ainda vão continuar acontecendo. Enfim, eu mais do que aprovo essa caixinha, eu gostei muito da escolha do livro. Eu acho que eu não poderia ter escolhido melhor as histórias desse escritor que completam essa caixinha. Muito obrigada, Escotilha, pela oportunidade de poder ler antes desses livros e recomendar para os meus leitores aqui no canal. Eu acho que é muito legal conhecer outra versão de um escritor que já é famoso, que já é conhecido, que você já gosta às vezes, ver ele escrevendo outro gênero, e essa caixinha permite muito isso. E claro, com bem o nosso estilo de leitura, né? Fantasia, terror, ficção científica, coisas que a gente ama muito. Então, se você assinar a caixinha desse mês, você vai receber um texto exclusivo meu lá na sua revista, e também vai conhecer um autor que eu gosto muito e recomendo, então é a sua chance. Se você quiser saber um pouquinho mais, tem o link direto aqui para venda. Entre em contato com a Escotilha, fala com eles e fala: a Ana me recomendou, quero a minha caixinha, tá? Vocês podem assinar direto lá no site, tem um frete fixo, enfim. Então chegou aquela hora de eu te pedir para se inscrever no canal, clicar em gostei, ativar o sininho para receber as notificações e continuar apoiando as empresas que apoiam o Booktube, que isso é muito importante pra gente, pessoas que acreditam no trabalho que a gente tá fazendo aqui divulgando a literatura. Então muito obrigada, Escotilha, mais uma vez, e muito obrigada a vocês, porque se a gente consegue trazer essas coisas novas aqui pro canal, é graças a vocês e vocês estarem acompanhando, curtindo e se inscrevendo. Então, a gente se vê em um próximo vídeo. E espero que vocês gostem da sua caixinha da Escotilha. Beijo grande e até a próxima. Tchau!